Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo de hoje é endividamento geral. Então, o que significa esse endividamento geral? É para mostrar como está a composição do endividamento de um modo geral na empresa. Bacana pessoal? Então me acompanhem até o final do vídeo para a gente entender melhor o que significa o endividamento geral e como se calcula. Bacana? O tripé da análise, como vocês já viram em vídeos anteriores e nas aulas, o tripé da análise é liquidez, rentabilidade e endividamento. Liquidez e rentabilidade nós já estudamos, agora nós vamos então estudar o endividamento e no vídeo de hoje então o endividamento geral. Os índices de endividamento, pessoal, eles estão relacionados com as origens da empresa, ou seja, com o passivo. Vocês lembram que o passivo é origem e o ativo é a aplicação dos recursos. Então, nós vamos tratar das origens, que é o passivo. E os índices de endividamento fazem relação com o prazo de exigibilidade das contas, do passivo circulante, do passivo não circulante e também do patrimônio líquido. E esses índices de endividamento, assim como nós vimos nas nossas aulas, mostram quando e quanto nós temos que pagar e do quanto comprometemos do nosso próprio capital em relação à possibilidade de captar recursos de terceiros. E os índices de endividamento, a gente teria que perguntar o que quais são os melhores índices. Quanto maior o prazo de pagamento que nós tivermos, mais fácil é a gente conseguir dinheiro para pagar as contas da empresa. Tá certo? Então, dívidas de curto prazo, a gente precisa ter circulante, disponibilidades. Tá certo? Então, quanto mais longo prazo, mais chance a gente tem de vender mercadorias ou nossos produtos para conseguir o dinheiro para pagar. Beleza? Continuando então. Cuidados especiais com os juros. As taxas de juro estão relacionadas com os riscos. Então, taxas e riscos são relacionados. Então, quanto mais alto o risco que uma instituição percebe ao fazer um empréstimo, por exemplo, mais alta vai ser a taxa de juro. Então, temos que sempre tomar muito cuidado em relação a risco e taxa. Quanto mais alta a taxa, menor o prazo que nós vamos ter para pagar. Por quê? Porque se tivermos uma taxa muito alta e um prazo alto, a quantidade de juro que nós vamos pagar é muito alto também. Então, vai acabar comprometendo o desempenho da empresa. Então, taxas altas, tu tem que trabalhar com prazos pequenos. Então, fazer um financiamento com uma taxa baixa, uma pequena taxa de juro, é melhor fazer no longo prazo. Por quê? Porque você vai pagar pouco juro. Quando você faz um financiamento de curto prazo, de taxas muito altas, aí você tem que fazer pagamento em curto prazo. Em pouco tempo você tem que liquidar essa dívida para não pagar muito juro. Bacana, pessoal? Continuando então, os índices de endividamento são endividamento geral, que nós vamos calcular neste vídeo de hoje, a composição do endividamento, a imobilização do patrimônio líquido e imobilização de recursos não correntes, que nós vamos explicar em próximos vídeos, esses três últimos. Então, no vídeo de hoje, endividamento geral. Como se calcula o endividamento geral? O que indica, o que mostra o endividamento geral? Ele mostra quanto o capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? O passivo circulante e o passivo não circulante representam do total da origem, das origens da empresa, ou seja, todo o lado direito do nosso balanço patrimonial.
E aí, no balanço patrimonial, o capital próprio é representado pelo que nós denominamos de patrimônio líquido. Tá? Então, esse é o endividamento geral. Por isso que a gente precisa saber o passivo circulante, o passivo não circulante e o valor do patrimônio líquido para calcular o endividamento geral. Beleza? Mas vamos então à fórmula. A fórmula do endividamento geral diz o seguinte: endividamento geral é igual ao passivo, deixa eu pegar uma caneta aqui, marca texto. Endividamento geral é igual a passivo circulante mais passivo não circulante, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, mais patrimônio líquido. Isso vai dar um número e para a gente ter um percentual, a gente precisa multiplicar isso por 100. Bacana, gente? Então, essa é a fórmula do endividamento geral. É bom a gente memorizar isso. Então, o endividamento geral é passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido vezes 100. Beleza? Continuando então. E aqui, pessoal, nós temos agora, então, o nosso modelo de balanço patrimonial e precisamos identificar os valores que nós vamos jogar naquela fórmula lá do endividamento geral. Então, eu vou pegar uma caneta, marcar texto aqui e vou marcar quais valores? O passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, eu pego o capital de terceiros aqui, ó. Capital de terceiros e agora o capital próprio. E vou jogar isso na fórmula lá na frente. E a fórmula está aqui. A fórmula do endividamento geral. Então, nós temos passivo circulante mais passivo não circulante. E embaixo, nós temos o passivo circulante e o não circulante repetido e o patrimônio líquido. Isso tudo multiplicado por 100. Somando os valores que nós identificamos lá no balanço patrimonial, nós temos essa equação e nós vamos ter 23.600 dividido por 86.700 vezes 100. Pessoal, isso vai dar uma fração de 0,27,22. Isso vai ser multiplicado por 100, por quê? Porque eu quero transformar isso num percentual. Para saber o quê? Porque eu quero saber quantos por cento do capital próprio e terceiros, o capital próprio é o ativo, o capital próprio é o patrimônio líquido, o capital dos sócios é patrimônio líquido e o capital de terceiros é o passivo, circulante e não circulante. Então, eu quero saber quantos por cento de tudo isso eu estou devendo para pessoas de fora da empresa. Então, fiz a conta e deu 27,22%, que é o meu endividamento geral. É o meu índice de endividamento geral. Bacana, pessoal? Então, era isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo. O cálculo é bem simples, é fácil de fazer, né, pessoal? Então, é isso. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero ver vocês muito em breve de novo. Tá bom, gente? Tchau.